Sejam todos muito bem-vindos a mais esse vídeo do 14º SEMEP. O tema desse vídeo é o que mudou na jornada do cliente. É um prazer contar aqui com muitos executivos importantes em suas empresas de ponta do mercado. Bem-vindo Alexandre Magnani, diretor comercial de marketing da PagSeguros, Edson Costa, diretor de meios de pagamento e serviços do Banco do Brasil, Érico Fileno, diretor executivo de inovação da Visa do Brasil, Júlio Gomes, vice-presidente executivo de experiência do cliente da Cielo. Sejam muito bem-vindos e muito obrigado por estar aqui conosco. Desde o ano passado, estamos vivendo um período de grandes mudanças e de forte aceleração da digitalização. E isso acaba, de certa forma, mudando, né, a forma como as pessoas interagem, consomem e suas relações com as empresas. Na opinião de vocês, além da pandemia, quais foram os principais pontos que contribuíram para essa aceleração? Vamos começar com você, Edson. Ok. Olá, Ricardo, tudo bem? Ricardo, eu vejo assim, eu acho que a pandemia trouxe esse input forte aí, mas eu queria destacar dois pontos. Um deles é a própria conectividade do brasileiro. Acho que nós já vimos numa batida aí de incremento de digitalização no país, né? A gente vê as pessoas muito conectadas em redes sociais, o Brasil é líder em acesso a redes sociais, mensagerias eletrônicas, e então nós já estávamos com uma cultura um pouco mais sólida de digitalização do brasileiro, que acabou sendo forçado a experimentar uma transação financeira, uma compra online por conta da necessidade do distanciamento. Então, acho que esse é um ponto a ser considerado também, que nós já estávamos numa plataforma sólida, né, de crescimento constante da questão da digitalização no país. O segundo ponto é a grande oferta nos últimos anos de alternativas de carteiras digitais, contas digitais. O processo bancário ele passou a ser mais simples, né? Os processos ficaram mais simples, com menos documentos, menos exigências. A grande oferta de startup oferecendo soluções mais acessíveis, mais simples, mais desburocratizadas. Acho que esse conjunto de você já vir com uma certa plataforma existente de cultura, de digitalização, associado a uma grande oferta nos últimos anos, isso fez com que o brasileiro ficasse um pouco mais confiável, já tivesse uma oportunidade. Eu imagino essa pandemia há 10 anos atrás, o que deveria ter sido, né? Nunca existe um momento certo para a pandemia, não é isso. Mas se fosse há 10 anos atrás, Ricardo, eu diria que nós teríamos muito mais dificuldades de poder ter nos adaptado da forma como a gente se adaptou com os meios de pagamentos mais digitais e com todas essas soluções que já estavam oferecidas, né? Ricardo, se eu puder complementar o que o Edson falou, eu acho que tem algumas outras coisas que ajudaram, alguns outros movimentos que ajudaram nessa digitalização, né? Teve a agenda regulatória, né? PIX, balcão de recebíveis, Open Banking, isso ajuda essa digitalização também, faz com que a forma de se relacionar com o banco mude também. Tem toda a parte de como é que a gente se comunica entre a gente, né? Então, sei lá, no Zoom hoje tem 300 milhões de usuários no mundo inteiro, coisa impensável há um ano atrás. Então, como o Edson falou, quer dizer, já existia um conforto com a tecnologia, talvez em diferentes segmentos. A pandemia força força todos os segmentos a se acostumarem com a tecnologia, né? Então, compras no varejo, eu não preciso dizer, meus pais, por exemplo, hoje fazem as compras na internet, que seria impensável um ano atrás. Mas tinha infraestrutura, eu acho que a pandemia alavanca o uso da tecnologia, o uso da infraestrutura tecnológica para essa digitalização acontecer em todos os segmentos, né? E cabe acrescentar aqui também um crescimento muito forte, né, de investimento em infraestrutura, né? Então, a tecnologia hoje ela está cada vez mais acessível e cada vez com uma melhor qualidade exatamente para ser a base, né, para a gente construir essas experiências para os consumidores. Esse é um ponto bem legal que o Érico mencionou, né, que é cloud, inteligência artificial, tudo isso já existia, né? E isso facilita muito abrir a tecnologia para vários segmentos, capacidade de processamento, tudo isso que há 10 anos seria impensável, né? A gente de banco aqui lembra dos processos de BET, isso acontecia uma vez por dia, hoje a gente já tem muita coisa online,
tudo isso facilita essa digitalização. Então, como o Edson falou, tinha a tendência do brasileiro ser mais digitalizado que a média do ser humano no planeta, tinha infraestrutura, tinha agenda regulatória e teve pandemia. Eu acho que a pandemia foi o grande gatilho para essa digitalização se acelerar, mas já tinha algumas condições de contorno acontecendo. Ok. Alexandre, caminhar uma pergunta para você. Como os meios de pagamento, os meios eletrônicos e as plataformas de pagamento contribuíram para esse avanço? Eu acho que de duas grandes formas, né? Acho que as plataformas de e-commerce, as plataformas, os grandes marketplaces, eles permitiram com que vários empresários de qualquer porte, pequenos e principalmente microempresários, pudessem ter soluções fáceis, né, para vender seus produtos e serviços no mundo digital, né? E o cliente comprando tanto com a interface do computador, com a interface do celular, de forma fácil, rápida e prática esses produtos. Então, isso ajudou com que muita gente, né, entrasse no mundo digital, no mundo do e-commerce, de fato, né, nesse momento da pandemia, até por uma questão de sobrevivência, né, esse pequeno empresário, ele teve que recorrer a essas novas formas, né, de vender seus produtos e serviços. E as plataformas ajudaram muito com que ele pudesse fazer isso de uma maneira fácil e simples. E os meios de pagamento, eles criaram, né, permitiram, né, com que essas plataformas, né, tivessem uma aceitação ampla de vários meios de pagamento, de cartões de crédito, cartões de débito, vouchers, que até então, né, não transacionavam aí no mundo virtual. Outra coisa também, os meios de pagamento, eles se adaptaram para criar ainda soluções simples, independente daquele empresário estar numa plataforma, estar no marketplace, poder fazer uma venda à distância, enviando um link de pagamento, sem mesmo ele ter uma loja virtual, ele fecha um negócio por outro canal, por telefone, com o cliente dele, né? E dali ele consegue fazer a cobrança daquela venda à distância. Outra coisa também que foi interessante foram novas formas de interação, né? Com a pandemia, o serviço de pick-up, né? De pegar o produto na loja e sair, né, a famosa venda para viagem, né, ela ficou muito popular. Então, ferramentas de autoatendimento como totens e outros mecanismos também começaram a surgir para facilitar esse tipo de transação comercial. E outra que foi também muito importante, né, na transação presencial, o grande uso do NFC foi estimulado, né? Até para evitar o contato com o terminal, com o cartão. Então, a gente notou um crescimento grande, né? E hoje no Brasil, o parque todo aí de aceitação como de emissão tem avançado muito, né, nessa área do pagamento sem contato. E acho que aqui, para terminar, um outro ponto super importante é o pagamento instantâneo, né? Através do Pix ou através de outras modalidades de pagamento instantâneo que estão surgindo no mercado, que ele substitui completamente, né, o papel moeda, porque ele já dá para quem recebe, né, o poder de gastar aquele fundo, aquele saldo na hora que recebeu, né? Ele já recebe e já tem a liquidez para poder fazer compra com seus fornecedores ou pagar contas, né, ou qualquer outro tipo de gasto. Então, acho que isso foram os fatores aí principais que contribuíram, né, para as plataformas e meios eletrônicos, né, para o avanço do pagamento digital. E aí, Ricardo, se eu puder fazer a parte aí, eu acho que isso trouxe para nós uma visão de que não existe mais um estabelecimento físico ou digital. Se misturou. Quer dizer, tem estabelecimentos que nunca imaginou vender à distância e foi obrigado a vender, pequenos estabelecimentos, né? Então, aquela cultura do físico e digital, nós temos que ter uma nova concepção. Existe tal do digital, né? Porque restaurantes tendo que vender à distância, pequenos estabelecimentos, então, quer dizer, além das plataformas já consolidadas de e-commerce, né, como o Alexandre colocou, eu acho que esse ponto ele é relevante. Quantos pequenos estabelecimentos tiveram que adaptar a sua produção, a sua logística para poder
atender os clientes, né? Acho que isso é um grande ganho que a gente teve e que os pedidos, o atendimento ao cliente nunca mais será o mesmo, né? Uma vez que você experimenta isso, que você já ajusta a sua logística, você amplia muito a sua capacidade de venda, né? E de distribuição. Então, é muito complexo de você falar só físico ou só digital. As duas coisas, elas passaram a ser muito combinadas, né? Eu acho que, se eu puder complementar o Alexandre e o Edson, acho que tem aqui uma mudança de paradigma, né? Em todos os setores, começando pelo setor de pagamento, pelos bancos, e pelo setor de varejo, vários setores, que é começar a pensar na jornada do cliente, né? Então, o cliente quer comprar comida, ou o cliente quer comprar um carro. Quer dizer, você começa a pensar quais são os pain points nessa jornada, e você começa a ver que ir na loja é um pain point, né? Ninguém gosta de ir na loja comprar um carro o pessoal gostaria de comprar em casa. Então, você começa a criar experiências que evitam ou que fazem com que esses pontos de dor, esses pain points, sejam endereçados, né? Seja por uma entrega de carro, seja por uma entrega do carro virtual, seja por entregar a comida de maneira diferente, seja a gente como banco, instituições de pagamento, pensando na jornada do cliente, como é que a gente faz isso mais fácil. Então, acho que tem uma mudança, a pandemia forçou uma mudança de paradigma que não dá mais para pensar, eu quero vender comida e o cliente tem que vir a mim. Começa a ter essa mudança de como é que eu faço para facilitar a vida do cliente e entregar esse produto, esse serviço de uma maneira diferente. Então, acho que isso é uma grande mudança que a pandemia forçou. Talvez se isso acontecesse em 10 anos, a pandemia forçou a gente a fazer isso em um ano, né? Eu vejo nas próprias instituições financeiras a gente muito mais preocupado com os pain points do cliente quando a gente tem que oferecer um serviço ou um produto que eventualmente não tinha isso até um ano atrás, né? Isso aconteceu em vários lugares e acontece nas instituições financeiras, varejo, etc., né? Certo, sem dúvida. E as experiências, tanto para o cliente consumidor, quando vai abrir uma wallet, como para o cliente vendedor, que vai manusear eventualmente um terminal smart, uma interface, elas são muito mais fáceis e mais intuitivas, né? Então, a experiência avançou muito dos dois lados. Ok. O Érico, podia começar respondendo uma pergunta agora para você. Quais as mudanças de comportamento mais significativas nos consumidores? E como é que isso se refletiu no comércio? Boa pergunta, Ricardo. E interessante que essa pergunta ela perpassa exatamente pelas outras que a gente já está conversando aqui, né? Ou seja, vários autores, né, da sociologia, da psicologia, né, sempre apresentam que o ser humano é um ser social, né? E essa pandemia, né, o que ela causou, né? Ou seja, ela bloqueia e diz, fique em casa, né? Então, eu entendo que assim, a grande mudança comportamental aqui é exatamente esse corte dessas conexões presenciais e o que acontece aqui é exatamente relações agora por meios digitais, né? Então, eu vejo muito a analogia que como a construção de uma rede, né, como a conexão do que se formou a internet, hoje, cada um na sua casa é um ponto dessa rede, né? Então, a grande mudança aqui, eu vejo como pontos como descentralização, né? Ou seja, hoje a gente fala muito isso, né, exemplos que foram já até pautados aqui a respeito, né, do físico, do digital, hoje descentraliza isso, né? O surgimento dos grandes marketplaces também vai nessa linha da descentralização, tá? Uma outra mudança é exatamente a gente fragmentar, né, que eu entendo, né, a jornada do consumidor em vários pontos de contato, né? Então, um exemplo das crianças que estão tendo aula em casa, né, que tem exatamente esse ponto de contato através do computador, de algum dispositivo, né? Ou seja, não precisa ir até a escola, mas em algum momento isso vai acontecer, as próprias empresas que estão repensando, né, o seu formato de trabalho, né, ou seja, o trabalho híbrido, né, pessoas que vão para o escritório, pessoas que trabalham de casa, né? Hoje, as empresas estão contratando colaboradores que não necessariamente precisam estar no mesmo ponto geográfico, né? Então, são novas experiências que tanto as pessoas em casa estão vivenciando no seu dia a dia, né, para comprar, né, para estudar, para se relacionar com seus familiares, né? São aniversários que ocorrem dentro de plataformas digitais, formaturas de estudantes que acontecem em plataformas digitais. Isso também acontece
para as organizações, né, que nós trabalhamos, e isso está sendo refletido exatamente no comércio também, né? Ou seja, aquele pequeno comerciante que ficava ali na esquina, que vendia aquele produto, né, para os seus consumidores do bairro, né, hoje, através de uma série de plataformas, né, de ferramentas digitais, ele consegue, né, vender aquele produto para qualquer pessoa no planeta, né? Pessoas que estão em casa, por exemplo, que fazia aquele hobby, né? Que fazia aquilo de crochê, montava alguma coisa de papelão, né? Ou seja, começa a fotografar os seus produtos, colocar numa plataforma digital e também começa a vender soluções, né? Os seus produtos para consumidores em qualquer parte do planeta, né? Então, são mudanças, né, que estão ocorrendo, né, e que, de fato, né, que a gente já está conversando aqui, a pandemia acelerou e muito, né, esses movimentos que a gente já vinha experimentando aqui e acolá, né? A pandemia vem como um choque mesmo para a gente fazer essa mudança, né, fazer essa disrupção de uma forma bem acelerada. Ok. Alguém quer complementar? Se não, eu passo para a próxima pergunta. Júlio, quais os segmentos que vocês sentem que foram mais impactados com essa nova jornada do cliente? Então, apesar da gente estar falando aqui muito de varejo, meio de pagamentos, etc., eu acho que primeiro a gente tem que começar pelos serviços de saúde, né? E aí agradecer a todos os profissionais de serviço de saúde que estão ajudando a gente nessa pandemia. E uma coisa que a gente vê em serviço de saúde é a inserção da telemedicina, né? Eu acho que é uma coisa que vários de nós jamais pensaríamos em ter uma consulta com o médico, principalmente na cultura latina, né? Cultura americana, na cultura alemã até pode, mas na cultura latina, que a gente gosta de ter o contato pessoal, a gente jamais pensaria em ter uma consulta por celular ou uma consulta por iPad, né? Eu acho que isso é um negócio que começa a ficar mais prevalente e é uma tendência que vai ficar, né? Não ter que sair de casa para dirigir 45 minutos para chegar no Einstein é uma grande vantagem quando eu estou falando de uma gripe, de uma coisa mais simples, né? Então, telemedicina, para mim, é um negócio que mudou muito e vai ficar, que só vai evoluir. Eu consigo ver em algum momento a jornada do cliente em que todo o atendimento médico, se for coisa simples, é feito por um celular, a seguradora já está conectada, eu já conecto a minha seguradora, faço o atendimento, pago, o profissional de saúde é reembolsado e tudo acontece de maneira automática. Isso começa a acontecer, mesmo no Brasil isso já está acontecendo. Eu acho que esse é o primeiro segmento que eu vejo que foi muito afetado e não muda, né? Eu acho que, pelo contrário, vai tornar a vida do cliente mais fácil. O varejo, né? O Alexandre já mencionou isso, né? A jornada do cliente do varejo, em geral, mudou, né? Eu agora estou fazendo a pesquisa online, eu estou pedindo meu produto online, estou recebendo meu produto em casa. Então, a antropologia desta experiência mudou muito, né? O que era do jeito que a gente fazia antes, da maneira que a gente faz. Então, o varejo, para mim, é uma grande mudança. E aí você tem setores que estão se adaptando aos poucos, né? Automotivo, toda a parte de industrial, que eles começam a se adaptar. Então, entregar Coca-Cola hoje já não dá mais para entregar do jeito que entregava antes. Então, quem dirige o caminhão tem uma série de tecnologias, a loja já não está aberta, então como é que eu faço para entregar isso sem contato físico? Então, para mim, todos os setores mudaram. Alguns mais, como talvez o varejo e a parte de serviço de saúde, alguns estão se adaptando a essa nova realidade, né? Para mim, então, não tem segmento que não foi afetado. Eu acho alguns mais, alguns menos, e alguns ainda estão olhando o que vai acontecer no futuro. Toda a parte de turismo, a parte de viagens, é uma pergunta, é um ponto de interrogação, né? A gente não sabe como é que isso volta, a gente não sabe como é que isso se adapta. Então, essa é um grande ponto de interrogação, mas eu acho que não teve setor que não foi afetado por essa digitalização acelerada causada pela pandemia, no final das contas, né? E aqui acho que queria só fazer um comentário aqui, adicionando aí o que o Júlio falou. Eu acho que nesse movimento, né, as redes sociais que promoveram aí, tiveram um papel de massificação enorme aí da digitalização, né, da venda de bens e serviços, né, através dos meios digitais, né? Então as redes sociais contribuíram muito para isso e os meios de pagamento, obviamente, né, tiveram que se adaptar com os links de pagamento, né, outros mecanismos e formas de fazer essa transação financeira, né, que da rede social virar, né, uma realidade. Outro... Se eu pudesse... desculpa, Júlio. Claro, Edson, por favor. Por favor, Edson.
Não, só para complementar também, eu acho que, olhando um pouco para a questão de conhecimento, eu colocaria o ensino à distância, né? Talvez não o de primeiro grau ali da criançada, que a gente sabe que tem um desafio maior, né? Eu tenho 2 filhos pequenos, sei disso. Mas vamos olhar ensino executivo, né? Até pouco tempo atrás, você, para fazer um curso de qualidade numa universidade estrangeira, você tinha que ir até lá quase, né? Eu vou te dar a minha experiência. Eu estou concluindo um curso numa universidade lá de fora, de 6 semanas digital, desde a experiência da inscrição, pagamento até a conclusão do curso, experiência 100%. Então, eu acho que vai haver uma socialização de conhecimento no mundo todo muito mais fácil, né? Antes era uma coisa um pouco mais restrita, mais difícil. Isso abriu a oportunidade de você adquirir novos conhecimentos e troca de experiência numa larga escala e com uma experiência praticamente igual a que você tem no ambiente físico, né? Desculpa aí, Érico, te cortar. Eu queria também complementar, né? Indo na linha do ficar em casa, né, como isso acaba potencializando alguns segmentos, né, como de entretenimento e exatamente, né, de produtos para casa, né, o crescimento, né, exponencial de produção, né, e venda, né, de artefatos para sua casa, sofá, muita gente reformando suas casas, pessoas, né, descentralizando, indo morar em cidades menores, né, tendo uma vida, né, em casa, numa cidade menor, e também a questão do entretenimento, né, ou seja, as plataformas de streaming, né, todos os estúdios de produção de filmes, né, porque também o cinema, né, da mesma forma que o Júlio colocou, né, que hotelaria e turismo é uma grande interrogação, né, o segmento do cinema também é uma grande interrogação, porque os estúdios produzindo os seus filmes e fazendo lançamentos direto em plataformas digitais. E dentro do entretenimento também o segmento de games, né, que a gente observou assim, um crescimento, dobrou, né, de um ano para o outro, né, as plataformas de jogos, né, e é um segmento muito importante, né, é um segmento que hoje movimenta mais dinheiro, por exemplo, que toda a indústria do cinema, né, ou seja, o segmento de games é um também que está crescendo muito, muito forte. Isso é verdade. A gente nota. Vai lá, Alexandre. Não, a gente tem uma plataforma específica de pagamento para games e foi, sem dúvida, um negócio que acho que mais cresceu durante a pandemia aqui, né, percentualmente. E outro ponto que você tocou que eu achei interessante, e aí, Ricardo, acho que até a Bex deve ter estudo sobre isso, é que assim, a geração de renda no país ainda é muito concentrada em algumas das capitais, né, principalmente São Paulo. E o consumo também ele seguia um pouco, era espelho da geração de renda. E agora o consumo ele não está necessariamente espelhando essa geração de renda, né? O consumo está se espalhando por outras localidades onde essas pessoas resolveram viver, né? Sair dos grandes centros urbanos. Era até um estudo interessante para a gente ver como que isso mudou, né? No Brasil, né? Eu não combinei com o Alexandre, não, mas o Alexandre me deu a entrada para o comentário que eu ia fazer, que ninguém sabe como é que fica isso de home office, não home office, o sistema híbrido, quando a pandemia ou quando a vacinação, na verdade, isso se resolve com a vacinação, né? Quando a vacinação ocorrer em massa, né? Eu acho que tem um grande ponto de interrogação, como é que essa distribuição, a gente vê isso nos Estados Unidos, né, que está mais vacinado. Nova York já não é Nova York, Chicago já não é Chicago, você começa a ver gente saindo das cidades indo para outras localidades, esse consumo espalhando, e ao mesmo tempo os setores que estão com ponto de interrogação, academias de ginástica, turismo, etc., são outros pontos de interrogação. Então vai ser interessante, eu acho que a gente está vivendo um momento de ruptura, vai ser muito interessante ver como é que isso fica depois que passar a pandemia, entre aspas, depois que a vacinação em massa ou a imunidade em massa estiver pronta, né? A única coisa que a gente sabe é que não vai ser do jeito que era há 1 ano e meio atrás. Como é que fica? É muito interessante, né? Para bancos e instituições financeiras, vai ser também muito interessante. Quer dizer, as agências, o que a gente vai fazer com tanta agência? O que a gente faz com tanto home office? Com tanto escritório, se a gente vai ter muito mais home office que a gente tem antes. Então, vai ser muito interessante ver essa mudança na sociedade, né? Não é só para banco e instituição financeira, não. É na sociedade. Ok, senhores. O Alexandre, a gente já tem números na Bex que mostram que o consumo no interior, não capitais, já cresce em ritmo mais acelerado do que nas capitais.
Né? Mas depois a gente divulga essas pesquisas. Bom, para finalizar, senhores, vamos olhar um pouquinho para frente. Quais são as próximas tendências? Quem começa? Bom, deixa eu só colocar um ponto aqui. Acho que nós temos uma fronteira importante, Ricardo. Não sei se é uma tendência, mas assim, transporte urbano. A gente vai ter que ter uma solução para isso, e eu acho que isso vai acelerar, né? Com a redução do papel moeda, que ela está vindo cada vez mais forte, né? Digitalização, como o Júlio falou, agências bancárias, todas essas estruturas envolvidas com isso, né? O Pix também vindo como meio de cada vez mais entrando junto com outros meios de pagamento. Eu acho que nós temos uma fronteira ainda que é o transporte público, que tem ainda muitos pontos de atrito, forma de pagamento. Acho que a gente, ultrapassando essa fronteira, a gente coloca a digitalização, meio de pagamento, a satisfação do cliente em outro patamar. Então, acho que uma tendência é nós olharmos mais para esse segmento. Acho que para os próximos anos deve ser intensificado. Eu colocaria também, eu acho que aquilo que a gente fala muito na indústria da transação invisível, né, transparente, sem esforço, eu acho que com a pandemia as pessoas também aprenderam a programar mais as suas compras, as suas atividades, inclusive compras e atividades de gasto que são recorrentes. Então, eu acho que as plataformas digitais vão facilitar muito para que as pessoas programem esses gastos, né? E esses pagamentos ocorram de forma fluida, totalmente digital, né? Sem ter que fazer impressão de boleto, leitura de boleto, com programação recorrente. Acho que isso vai também se transformar bastante aí no futuro próximo. E na linha do Alexandre e do Edson, acho que tem a adquirência digital, né? Não preciso dizer para vocês que a gente vem falando da maquininha, que vai acabar algum dia, né? A maquininha é uma coisa, vamos dizer assim, pré-histórica, né? Trabalhando na indústria, tirando o meu próprio pé, né? A maquininha não faz sentido a maquininha existir, né? A gente deveria ser principalmente quando a gente tem um negócio chamado celular, né? Será que isso aqui não pode ser a minha maquininha? Ou ter a maquininha individualizada por indivíduo? Eu chego lá com a minha maquininha, já estou registrado, eu digito aqui um código, pago e acabou a maquininha. Então, eu acho que essa parte da experiência do cliente vai mudar. Quando a gente combina isso com o que o Edson falou, com o que o Alexandre falou, quer dizer, vou pegar a experiência do transporte público, né? Eu podia passar lá com meu celular, não pagava nada, não encostava em lugar nenhum e entrava no ônibus, ou entrava no metrô, entrava onde tinha que entrar e resolvia o meu problema, né? A gente já vê experiência dessa no varejo, né? A Amazon com a história do sem check-out, né? Que você entra com o seu celular, pega o que você quer, já paga, sai da loja, não falou com ninguém, não tem check-out, não tem nada. Eu acho que isso vai acontecer em vários setores, transporte público é um, e eu acho que isso muda um pouco a indústria de adquirência, passa a ser uma adquirência muito mais digital e muito menos física, com maquininha, com logística, com bobina, com pau de comunicação, com tudo que a gente conhece que atrapalha a experiência do cliente, né? Na verdade, o cliente não quer pagar, o que o cliente quer é comprar um bem, comprar um serviço, usufruir do bem, do serviço, ter uma experiência, né? O pagar é consequência de conseguir fazer tudo isso, né? Então, acho que em algum momento, se vocês perguntarem nos próximos 3, 5 ou 10 anos, só Deus e o Divino Espírito Santo sabem, né? Mas eu acho que isso acontece, né? A experiência da maquininha desaparece. Boa, eu gostaria de acrescentar aqui como uma tendência, é uma coisa que a gente já está vivenciando, mas eu acredito que vai potencializar, é exatamente a customização de serviços, né? Ou seja, a digitalização, né, ela está dando poder para o consumidor, né, para ele escolher qual o serviço, em que momento e como ele quer, né, adquirir aquele serviço, né? Então, toda a discussão que nós estamos vivendo hoje, exatamente do Open Bank, passa, né, para isso, né? Ou seja, você empoderar o consumidor para ele escolher que tipo de serviço ele quer, né? E qual o device, né? Ou seja, qual o artefato ele vai consumir esse serviço, né? Então, por isso que a questão aqui da digitalização é muito forte, né? Uma depende da outra, ou seja, a customização depende da digitalização e a digitalização vai ganhar força exatamente quando a gente acabar empoderando cada vez mais a customização de serviços, né? E aí a digitalização aqui, a gente, né,
no primeiro momento, de pagamentos, digitalização do dinheiro, né, digitalização de moedas, né, cada vez mais a gente está vendo, né, experiências mais sólidas, por exemplo, em criptomoedas, né, ou seja, a gente está cada vez caminhando, né, para uma digitalização de vários serviços, mas para o consumidor, para ele, é importante sempre ter a experiência customizada, ou seja, aquela experiência que é direcionada para o indivíduo, né? Ok, senhores. Eu agradeço muito as contribuições. A gente ficaria aqui conversando mais umas 2 ou 3 horas, mas vamos encerrar por aqui o vídeo. Eu agradeço muito a colaboração de vocês, agradeço muito a audiência e aguardem que haverão outros vídeos. Muito obrigado a todos. Obrigado. Obrigado, pessoal.